Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está, assim, mudando tudo nos bastidores dos hospitais e das faculdades de medicina: a inteligência artificial. Será que ela é uma ferramenta para turbinar a capacidade dos médicos ou será que é uma muleta, que no fim das contas pode até atrapalhar? É isso que a gente vai investigar. Imagina só a cena. Um médico supervisor olha para o residente e pensa: ele provavelmente está usando a inteligência artificial do celular. E agora? Pois é, esse pensamento, que parece simples, resume perfeitamente a nova realidade da medicina. A tecnologia está ali o tempo todo e isso levanta umas questões bem sérias sobre o que significa ser um especialista hoje em dia. Para a gente desembolar esse novelo, vamos passar por alguns pontos. Primeiro, a IA já dentro do consultório. Depois, a gente olha o lado bom e o lado ruim, as promessas e os perigos. Aí vamos ver como dá para pensar junto com a máquina. Também vamos explorar duas ideias, a do centauro e a do ciborgue. E para fechar, vamos falar da regra de ouro: verificar antes de confiar. Bom, para começar, a gente precisa entender que ferramenta é essa. Estamos falando dos modelos de linguagem grandes, os famosos LLMs. Basicamente, são inteligências artificiais super avançadas que já se infiltraram na medicina, sabe? O lance é que elas conseguem processar uma quantidade absurda de informação e simular o raciocínio de um médico de um jeito que soa impressionantemente humano. E olha, não dá para encarar isso como só mais um aplicativo novo no celular. Não mesmo. É uma mudança de paradigma, uma coisa fundamental. Isso traz, claro, oportunidades gigantescas, mas também riscos bem sérios. A verdade é que essa tecnologia tem o poder de virar de cabeça para baixo o jeito como a medicina é ensinada e praticada. Certo. Então, vamos mergulhar de cabeça nessa dualidade. Porque, no fundo, quando a gente fala de usar IA na formação médica, é como se estivéssemos olhando para os dois lados de uma mesma moeda. De um lado a promessa, do outro o perigo. Pensa assim, de um lado, a promessa é ótima. A IA pode assumir aquelas tarefas mais mecânicas, sabe? Aquelas repetitivas. Isso liberaria a cabeça dos profissionais para focar no que é mais complexo. Só que, do outro lado, tem o perigo. E é um perigo real para o desenvolvimento de habilidades que são, assim, essenciais. O primeiro grande risco é o que estão chamando de de-skilling. É basicamente a perda de habilidade. A analogia perfeita é o GPS. Quem ainda sabe se guiar por um mapa de papel? Pois é, a gente delegou tanto essa tarefa que muita gente desaprendeu. O medo é acontecer a mesma coisa na medicina. Habilidades super importantes, conquistadas a duras penas, simplesmente atrofiarem porque todo mundo confia demais na máquina. Mas tem algo talvez ainda mais preocupante: o never skilling. Ou seja, a pessoa nem sequer desenvolve a habilidade. É o risco do estudante ou do residente usar a IA como um atalho o tempo todo. Em vez de quebrar a cabeça para aprender de verdade, para fazer o esforço cognitivo necessário, simplesmente se pega a resposta pronta. O resultado? Competências fundamentais que nunca são construídas. E para fechar essa tríade de perigos, temos o misskilling, que é aprender errado. Imagina uma IA que não é perfeita, e nenhuma é, ensinando um procedimento ou um diagnóstico de um jeito incorreto. O pior é que ela pode reforçar esse erro, criando um ciclo vicioso e perpetuando práticas ruins. E, gente, isso não é papo de ficção científica, não. É bem real. Um estudo recente mostrou um dado alarmante. Mais de 1/3 dos estudantes de medicina, já em fase avançada, não foram capazes de sacar que as respostas da IA estavam erradas. Isso mostra, na prática, que esses riscos de de-skilling e mis-skilling já estão batendo na porta. Ok, o cenário parece um campo minado. E aí, o que fazer? Proibir a tecnologia não parece ser o caminho, né? A verdadeira solução parece estar em uma mudança de mentalidade. Em vez de lutar contra, a gente precisa aprender a pensar como a máquina. O grande objetivo aqui é alcançar o que os especialistas chamam de prática adaptativa. O que é isso? É a habilidade de dançar conforme a música, sabe? É saber quando agir de forma rápida, quase no piloto automático, e quando parar, respirar fundo e resolver um problema de um jeito criativo, flexível. E a chave para conseguir fazer essa dança é o bom e velho pensamento crítico. E já existe até uma estrutura para ajudar a colocar isso em prática, o Framework DEFT-IA. A ideia é que os professores usem isso para guiar os alunos. Funciona assim: primeiro vem o diagnóstico do raciocínio. Depois, a busca por evidências que confirmem ou desmintam o que a IA disse. Aí entra o feedback, que tem que ser claro. Em seguida, reforçar o ensino correto. E, por fim, uma recomendação de como usar a IA de forma segura no futuro. A sacada é que cada passo desse transforma uma simples consulta IA em uma aula de verdade. Toda essa nova forma de pensar acaba levando a gente a dois modelos.
Duas maneiras bem diferentes de um profissional interagir com a inteligência artificial. Pense neles como dois personagens, o centauro e o ciborgue. A diferença fundamental entre eles é o tipo de relação que cada um estabelece com a tecnologia. Vamos lá. O centauro é aquele que usa a IA de forma estratégica. Ele delega tarefas, sim, mas a palavra final é sempre dele. Ele sabe dividir o trabalho de um jeito inteligente, mantendo o controle. Já o ciborgue, esse se funde com a máquina. O fluxo de trabalho dele está totalmente entrelaçado com a IA. E aí mora um perigo. O risco de aceitar tudo que a IA diz sem questionar, o tal do viés de automação. Agora, o ponto mais interessante aqui é que não existe um modelo certo e um errado. Nenhum é melhor que o outro em todas as situações. A grande sacada é o uso adaptativo. É saber quando ser centauro e quando ser ciborgue. Para uma tarefa de altíssimo risco, um diagnóstico complexo, aí é melhor ser centauro, com controle total. Para uma tarefa de baixo risco, como resumir um artigo, talvez o modo ciborgue funcione bem. Então, quando a gente junta tudo isso que a gente conversou, a tal da prática adaptativa, a escolha consciente entre ser centauro ou ciborgue, a gente chega num princípio, numa espécie de guia para o futuro, quase um novo mantra para a prática médica nessa era de IA. Primeiro verificar, só depois confiar. No fim das contas, o ponto crucial é essa regra. É simples, mas é poderosa. O que a IA gera não é a resposta final. É o ponto de partida. É preciso encarar o resultado da IA como se fosse um primeiro laudo de laboratório, ou aquela leitura automática de um eletrocardiograma. É uma informação inicial, um input, que exige sempre verificação e validação humana. Então, consolidar essa mentalidade do verificar, depois confiar, é absolutamente essencial. Isso nos deixa com a grande pergunta, a questão que vai, sem dúvida, definir a próxima geração da medicina. Como é que a gente garante que a IA venha para somar, para aumentar a capacidade humana, e não para, quase sem querer, acabar substituindo-a? O futuro da saúde de verdade depende dessa resposta.